Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E ao meditar eu fui grandemente transformada pelo Senhor. Porque nós sabemos que, devido, assim como o pastor Rodrigo falou, às distrações, muitas vezes nós vamos caminhando dia a dia e vamos nos esquecendo de cumprir aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu sei que Ele vai gerar uma grande transformação no coração de vocês também. Assim, se vocês permitirem. Porque nós sabemos que o nosso Pai não é invasor, Ele bate a porta. Ele é um Deus educado. E depende de nós também abrir a porta para que Ele possa entrar e fazer morada. Amém? Vamos ler. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fareis como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Podeis assentar. Pai amado, Pai querido, aqui eu te apresento, Jesus, a tua noiva, a tua igreja. Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer ao nosso coração um arrependimento, uma transformação sobrenatural. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, Pai. E é necessário todos os dias nós nos arrependermos. Nós sabemos, Jesus, que a semente, que é a tua palavra, é boa, que o semeador também é perfeito, que é o Senhor. Mas necessita também, Jesus, de uma terra, Deus, que receba, Pai, essa semente, para que ela possa dar frutos, Jesus. Ah, Senhor, nessa noite eu também te peço. Meu Pai, vai visitando os dizimistas e os ofertantes da tua casa, Senhor. E vai gerando dentro do coração deles, meu Deus, a alegria a obedecer a tua palavra, Pai. Meu Deus, abre portas onde não tem portas. Aquele que não pôde, Pai, dizimar e ofertar, eu te peço. Abre, Jesus, as portas, para que ele possa cumprir aquilo que está escrito na tua palavra. Amém. Igreja, a palavra do Senhor nessa noite vem nos falar sobre dois homens. Dois homens totalmente diferentes um do outro. Um que nessa época já não tinha mais o Espírito de Deus, já tinha sido rejeitado por Deus. E não só isso, mas pela sua desobediência e a permanência em não se arrepender. Porque nós sabemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós erramos sim. Mas a diferença está em permanecer, em não se arrepender. Sabemos que só há um bom, aquele que terminou a boa obra. E nós estamos nesse processo, nesse caminho, em todos os dias fazer uma análise na nossa vida, para ver o que nós podemos mudar na presença de Deus. Mas Saul não se arrependeu. Saul permaneceu na desobediência. Isso entristeceu o coração de Deus. Observamos por 2 vezes a desobediência de Saul. Uma, quando Deus, através de Samuel, dá uma ordem para ele, para que ele possa ir até os amalequitas e exterminar todos, mulheres, homens, crianças, grávidas, animais, a todos. Ele vai, mata sim muita gente,
Mas ele deixa o rei vivo, o rei Agag, e o melhor dos bois e o melhor das ovelhas, para que ele pudesse fazer holocaustos ao Senhor. E é quando Samuel vira para ele e diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. E é nesse momento em que Deus rasga o ministério de Saul ali, e que diz para ele que já estava buscando um homem segundo o seu coração, e que já não estava mais com o Espírito de Deus. Ou seja, Deus ele se arrependeu de ter posto Saul ali como rei a pedido do povo. O outro, como nós conhecemos toda a história, Davi, um homem temente a Deus, segundo o seu coração, um homem animoso. A Bíblia diz que Davi era alegre. A Bíblia diz que Davi era temente ao Senhor, era prudente em toda a sua caminhada. E justamente nesse momento dessa história, Davi está sendo perseguido por Saul. E é algo que nós não entendemos por que de toda essa perseguição. Porque ele queria matar Davi a qualquer custo, mas ele não tinha motivos para fazer isso. Porque geralmente, quando a gente observa e vê quando uma pessoa quer muito mal da outra, ou quer matá-lo, ou quer fazer algo contra a vida dele, é porque ele também cometeu algo com o outro. Mas Davi não. Davi sempre esteve ali, servindo Saul a todos os momentos. Davi sempre esteve ali, tocando a sua harpa. Davi sempre esteve ali, fazendo o mandato de Saul. E aí, observamos a partir de um momento quando umas mulheres começam a entoar hinos e dizer: enquanto Saul matava 1000, Davi matava 10.000. E aquilo começou a penetrar o coração de Saul de uma maneira tão forte que ele começou a sentir inveja sobre a vida de Davi, igreja. Observamos que a cada dia que passa é necessário nós termos cuidado por aquilo que nós sentimos pelo outro. Porque sem culpa, Davi começou a ser perseguido, e ali Saul começou a sentir inveja, ódio em seu coração, começou a fazer comparações, temeu sobre a vida de Davi, porque Davi brilhava por onde ele passava. Davi era luz por onde ele passava. Tudo que ele fazia ali era de todo o seu coração, e as pessoas amavam Davi. E Saul começou a temer, com medo dele tomar o seu reinado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: nunca permita que a comparação entre ao seu coração. Nunca se compare a ninguém, porque você é especial para Deus. Deus depositou sobre a sua vida algo que é só para você. Você é única. Nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, e todas as partes do corpo são necessárias. E sabemos que Cristo é a cabeça. Mas Saul não entendeu. Saul teve inveja. Saul se comparou. Saul achou que ele era inferior a Davi. E é justamente isso que acontece no nosso coração. Quando nós nos comparamos, ou nós nos sentimos inferior a alguém, isso não é bom. Ou nós nos sentimos superior a alguém. E nós sabemos que isso não faz parte das características de Jesus, igreja. E justamente nessa situação, nós observamos que Saul, ele toma 3.000 homens e vai para essa caverna. Só que, para matar Davi, só que ele não imaginava é que Davi já estava lá dentro. E não só apenas ali com seus homens, mas com a oportunidade, igreja, de matá-lo. Deus permitiu toda essa situação para saber verdadeiramente o que havia no coração de Davi. E ali, Davi sai mansamente e corta a orla de Saul.
E aí a palavra do Senhor diz, aqui no versículo 5, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E nós começamos a meditar bem nesse versículo e entender, como assim? Como é que um homem tão valente, que já tinha matado o gigante, um homem que já tinha matado leões em defesa das suas ovelhas, ele estava ali com oportunidade, sabendo que estava sendo perseguido. Ele poderia muito bem ter pensado, ou eu mato, ou eu vou morrer, justamente por toda a história passada, que ele já sabia que Saul estava perseguindo. Mas não, igreja. Ele teve a oportunidade, mas ele não agiu conforme o homem muitas vezes age. Ele agiu segundo a vontade de Deus. E é justamente por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Sabe por que ele não conseguiu fazer mal a Saul? Porque ele o amava. A Bíblia diz em Romanos 13:10 que o amor não faz mal ao próximo. E aí nós começamos a imaginar e começar a entender o que significa verdadeiramente o amor. Uma palavra tão falada por muitos, tão pregada por muitos, mas tão raro de ser encontrado e de ser vivido. Porque é muito fácil eu falar que eu amo alguém, é muito fácil eu abraçar o meu irmão e dizer que eu estou com você. Mas são as nossas atitudes que vão definir verdadeiramente o nosso amor. Vivemos dias difíceis, igreja, onde existe uma grande disputa para saber quem é melhor que o outro, quem tem mais que o outro, quem se comporta melhor que o outro, quem se destaca melhor que o outro, com pensamentos egoístas, com pensamentos que muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos. E nós esquecemos do nosso irmão e nós esquecemos das pessoas que nós temos contato. O amor, igreja, o amor é algo verdadeiro, é algo intenso. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Então o amor é uma decisão que tem que partir da nossa parte, de conhecermos verdadeiramente a Deus. E é algo que tem que ser cobrado de nós todos os dias da nossa vida. O amor não é algo passageiro, que nós amamos hoje, que nós tratamos bem hoje, e amanhã, quando essa pessoa nos decepciona, quando ela nos entristece, muitas vezes quando ela causa ferida dentro de nós, ou nos humilha, esse amor ele passa. Não. Esse não é o verdadeiro amor que Cristo quer sobre as nossas vidas. O Senhor quer um amor que dure eternamente. Independente do que essa pessoa faça comigo ou não. Eu tomei uma decisão de amar e acabou. Mas muitas das vezes, igreja, nós só falamos que amamos, mas fazemos o contrário. Como é? Eu fiquei sabendo que essa pessoa falou mal de mim. Ah, não. Já era. Já foi. Vou bloquear do meu WhatsApp, vou deletar. Muitas vezes quando Deus permite que você tenha um encontro verdadeiro com essa pessoa, você fecha a cara, você já trata de outra forma. Mal sabendo nós que foi o próprio Deus que permitiu que isso chegasse até os nossos ouvidos, para saber como é que nós iríamos tratar o nosso irmão, igreja. E é necessário uma transformação, é necessário uma mudança, é necessário nós começarmos a exigir mais de nós e parar de cobrarmos o outro. Porque nós sabemos que a nossa salvação, ela é individual. E nós necessitamos ter o olhar de Jesus, o tratar de Jesus com o outro. Não é da forma que nós queremos que nós vamos alcançar o melhor de Deus, mas em amor, em obediência. O amor não faz o mal, o amor não trai, o amor verdadeiro não mente. Observamos o tratamento daqueles fariseus com aquela mulher pega
no adultério. Naquela época, as mulheres que fossem pegas no ato, elas eram apedrejadas. E quantas vezes nós estamos como os fariseus? Quando nós descobrimos algo de alguém, em vez de nós orarmos, auxiliarmos aquela pessoa, porque nós sabemos que nós estamos numa caminhada. Se o outro cair, se o outro pecar, eu tenho que auxiliar através do amor e da oração. É isso que nós devemos fazer. Quantas e quantas vezes nós estamos como aqueles fariseus, nós já vimos com as pedras nas mãos para matá-lo. Não matamos fisicamente, mas matamos muitas vezes através de palavras, de fofocas. E aquela pessoa fica sabendo, em vez dela ser erguida, não. A esperança se acaba, a vontade de um recomeço também se acaba. Porque nesse momento, igreja, em que a pessoa é desestruturada, ela necessita de auxílio. Auxílio através do amor. E quando aqueles homens lançam aquela mulher ali nos pés de Jesus, e eu fico muito tocada com essa atitude de Jesus. Porque eles chegam para ele e falam assim, os fariseus chegam para Jesus e falam assim: Senhor, essa mulher foi pega no ato. A lei de Moisés ordena que nós venhamos apedrejá-los. Mas e tu, Senhor? O que tu dizes? Jesus, manso, humilde, começa a riscar o chão com aquela forma prudente de ser, que aquilo me encanta. Ele olha para eles e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, foi saindo de um por um, dos mais velhos aos mais jovens. E ali ele fica sós com aquela mulher e ele vira para ela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala: ninguém me condenou, Senhor. Nem eu. O próprio Jesus diz: e nem eu. Mas ele depois vem e aconselha: vai e não peques mais. É isso que Jesus faz. E nós temos que tomar como exemplo a forma que Jesus faz. Não é a forma que o meu irmão faz. Não é a forma que a outra pessoa da minha família tem que me ensinar como eu devo ser. Não. Nós temos um manual de instruções. E o nosso manual é a palavra de Deus. Aleluia. E através do amor de Jesus, nós temos que entender que é necessário sacrificar a nossa carne e fazer a vontade dele. É fácil? Não é fácil. É fácil você amar como Jesus? Suportar todas as coisas? Não é fácil, mas é necessário. É fácil você perdoar? Não é fácil, mas é necessário. É necessário nós trabalharmos, igreja, a cada dia que passa, fazendo a vontade de Deus e cumprindo em risco tudo aquilo que Ele nos ordena na palavra. Quando qualquer situação acontecer no meio da sua casa, no meio da sua família, não pegue pedras para atirar nas pessoas, mas chegue nelas assim como Jesus, com conselhos. Se você não tem intimidade com essa pessoa, ore pela vida dela. Nós sabemos que o amor verdadeiro, ele é descrito através das atitudes. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Se coloque sempre no lugar do outro, porque assim nós venceremos. Nós venceremos em amor. Nós venceremos em compreensão. Nós venceremos em auxílio. Nós venceremos em ajuda. Você gosta que um segredo seu seja exposto? Não exponha o segredo das pessoas. Faça como Jesus, igreja. E não só isso. O Senhor quer que nós venhamos amar. Não apenas aqueles que nos fazem o bem, mas o Senhor quer que nós venhamos amar os nossos inimigos fervorosamente. Quem quiser acompanhar, pode abrir a Bíblia em Mateus 5, versículo 43. Que diz assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. O Senhor não quer apenas, igreja, que nós venhamos amar aqueles que nos fazem o bem, aqueles que nos amam, porque isso é muito fácil, até os ímpios fazem. Meu parceiro, meu colega, consideração. Mas o Senhor quer que nós venhamos amar os nossos inimigos. Bem dizer é você falar bem daqueles que falam mal de você, igreja. Isso é forte demais. Não é apenas ouvir aqui na igreja e lá fora fazer diferente. Não, é fazer a diferença aqui dentro e lá fora, por onde nós passarmos. Porque somente assim nós vamos expressar a natureza de Deus sobre a nossa vida. Somente assim, igreja, nós vamos alegrar o coração de Deus através das nossas atitudes. Nós temos que ir na contramão do mundo. O mundo quer que nós venhamos estar com raiva. O mundo quer que nós venhamos por qualquer coisa se entristecer. Mas em todo momento, se nós servimos verdadeiramente a Deus, nós temos que estar alegre, amando uns aos outros, tratando bem, honrando uns aos outros, seja quem for. Seja quem for, seja o meu vizinho, seja pessoas da minha igreja, seja a pessoa da família, seja quem for. Demonstre a natureza do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que através do Espírito Santo, que o amor é derramado sobre os nossos corações. E aí nós começamos a imaginar, se é que nós temos o Espírito Santo. Porque na maioria das vezes nós temos deixado o nosso coração endurecido. Até mesmo para ouvir uma palavra como essa. O nosso coração, muitas vezes, quer colocar como se fosse uma capa ali para que não pudesse ser transformado. Mas Deus quer que toda capa venha cair por terra hoje, para que nós possamos alcançar o melhor de Deus. Igreja, é necessário abrir o nosso coração, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra com plenitude, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele e sendo segundo o seu coração. Observamos quando Saul, aqui no versículo, se vocês quiserem voltar, observamos aqui quando capítulo 7, capítulo 6 diz assim: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Observamos a diferença de Davi através do tratamento com Saul. Como é que eu vou honrar alguém que me persegue? Honra, igreja, significa consideração pelo outro. Não é apenas honrar aqueles que me honram, aqueles que me amam, mas é honrar aqueles que me maltratam e aqueles que me fazem o mal. É amar aqueles que me fazem o mal, porque nós não somos melhor que Jesus nessa terra. Jesus viveu tudo isso, e eu quero te dizer nessa noite que não é impossível você viver tudo aquilo através da bondade e do amor do Senhor Jesus. Observamos também o tratar de Davi com Saul, através do bem, porque em todo tempo Saul tratou ele mal, mas ele fez o bem, e é isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 24, se eu não me engano: não digas, vou fazer com ele da mesma forma que ele fez comigo.
É difícil? É, mas não é impossível. Porque somente assim nós vamos semear alegria no coração de Deus através das nossas atitudes, igreja. Observamos que quem perdemos somos nós, quando não cumprimos, quando não obedecemos. E todas as vezes que nós começamos a imaginar tratar bem aquele que me persegue, meu Deus, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de inveja, de rancor, de ódio, de ira, e nós não deixamos que o Senhor venha tratar o nosso coração. E no momento ali da ira, da raiva, você deixa que isso penetre o seu coração e tem comportamentos que não condizem à palavra. Ah, se ele falou mais alto, eu vou falar mais alto que ele. Deixamos guardado isso no nosso coração até o dia que chega o dia da vingança e nós fazemos da mesma forma que ele fez conosco. Ah, ela falou mal de mim? Pode deixar que eu vou fazer pior. Ah, me traiu? Não, pode deixar que agora eu vou fazer pior. E isso, igreja, não é características de homens e mulheres de Deus. Não é. Não é de forma alguma. É necessário em todos os momentos você tratar o mal com o bem, para que você possa fazer a vontade de Deus. E ali, Davi tratou dessa forma. Davi se humilha perante Saul. Davi chama ele de meu Senhor. Davi chama ele de meu Pai. Observamos aqui também, aqui no versículo 12, aqui no versículo 12 que diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de mim e de ti, porém a minha mão não será contra ti. No 15 diz assim: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advocará a minha causa e me defenderá da tua mão. Ou seja, independente dos problemas, independente do que as pessoas façam conosco, é necessário nós entregarmos nas mãos de Deus. É necessário nós entendermos que quem é o nosso defensor é Jesus. Mas nós queremos agir com as próprias mãos, queremos tomar atitude, queremos tirar conversa, queremos saber o que verdadeiramente aconteceu, queremos tratar com mal. Mas através dessa palavra hoje, o Senhor nos ensina que nós temos que entregar a Jesus todas as coisas e saber que Ele vai advogar a nossa causa, independente do que você esteja passando, porque Ele é o nosso Pai e Ele quer o nosso bem, mas é necessário entregar a Ele para que Ele possa fazer. Observamos aqui no versículo 17, onde, mais um pouco, então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo o bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há aqui, encontrando o seu inimigo, e deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. E no 20, agora, pois, eu bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme em tuas mãos. Ou seja, Davi cumpre todos os princípios de Deus sobre a vida dele. E no final, aquele que perseguiu, aquele que falou mal, aquele que quis matar, quis prejudicar, reconhece verdadeiramente que Davi era um homem de Deus e que o seu reino iria ser forte. Igreja, nós passamos por testes do Senhor todos os dias. Deus tem sobre a nossa vida um lugar de exaltação, sim. Porque qual é o pai que não quer o bem do filho? Mas é necessário nós nos permitirmos sermos humilhados e silenciar, para que através disso Ele mesmo venha nos exaltar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É muito fácil eu querer o reino, eu querer ter destaque, mas sem passar as aflições, sem passar as lutas, sem passar o transformar de Deus sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que dói. Nós, como seres humanos, queremos correr,
mas não tem como pular processos. Eu não sei o que você está passando hoje, mas é necessário passar, para que assim o nome do Senhor venha a ser exaltado através da sua vida. É necessário. Deus, Ele nos escolheu para fazer a diferença. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 47, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Observemos toda a história de Davi. Davi estava ali atrás das malhadas, esquecido por todos, até mesmo pela sua família. Porque quando Samuel foi ungir o rei, jamais imaginaria que seria ele, porque ele era pequeno, porque ele não tinha aparência, estatura, porque os outros irmãos já lutavam em guerras, mas ele estava lá de trás das malhadas, pastoreando as ovelhas. Nós podemos nos sentir fracos, nós podemos nos sentir esquecidos por muitos, nós podemos nos sentir excluídos, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus te escolheu para fazer a diferença nessa terra. E Ele conta com você. Não desista em meio à luta. Não desista em meio à aflição. Tudo o que você passa, Jesus passou muito mais intenso. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Mas e por que por tão pouco nós desistimos dele? Como é que nós vamos ser aprovados, igreja, se nós não somos filhos persistentes? Se nós o amamos verdadeiramente, nós abandonamos o pecado, nós abandonamos tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Você quer viver bem, quer ser honrado nessa terra? Faça tudo o oposto daquilo que o homem obriga você a fazer. Faça a vontade de Deus. Mesmo que você esteja um na multidão, cumpra aquilo que Deus tem na sua vida. E ponto. Ame fervorosamente. Ame seus inimigos fervorosamente. Porque você não é apenas aprovado pelo homem dessa terra, você é aprovado por Deus. O Deus que vê quando você está no quarto orando. O Deus que vê quando você entrega tudo a Ele. O Deus que vê quando você é humilhado e você se cala. Quantas e quantas situações Davi passou em silêncio, salmodiando e cantando orações e louvores a Deus. E se não fosse dessa forma, ele não teria sido aprovado. Ele teria sido vingativo, ele teria matado Saul com suas próprias mãos. Mas ele agiu como Deus quis, porque ele tinha princípios. Por mais que muitas vezes você esteja ali, com o inimigo na sua frente, faça a vontade de Deus. Não fale mal, honre Ele. Porque se nós somos luz, igreja, verdadeiramente, ela não se apaga quando nós estivermos na frente dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem. E as pessoas, elas não entendem que tudo isso que nós fazemos é porque existe uma chama dentro do nosso coração chamado amor a Deus. Não entendem. Não entende quando você anda junto daquele que te calunia. Não entende quando você continua tratando bem aquele que você sabe que quer o seu mal, aquele que te persegue, aquele que quer ver você no chão. Mas acima de todas as coisas, isso tem que estar o amor ao nosso Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Não interessa quem é o próximo, ame. Não interessa que ele fala mal de você, ame. Não interessa que ele te persegue, ame. Faça, seja exemplo onde você estiver. Na sua faculdade, no seu emprego, na igreja. Queira amor, queira união. Se chegar alguma situação sobre a sua vida, Deus te entregou em suas mãos, para que você possa pacificar. Não inflame, não seja malvado. Faça a vontade de Deus.
Porque Jesus está voltando para buscar uma igreja obediente a Ele. E não igreja que esteja aqui apenas pelo que Ele pode oferecer. O bem material para Deus não é nada. O bem material para Deus não é nada. Você sabe o que é tudo para Deus? É quando Ele tem um filho que se interesse em cumprir o ministério que Ele entregou em suas mãos. Que mesmo pensando em desistir, muitas vezes pelo medo, pelo temor, pelas lutas, pela timidez, enfrenta tudo por amor a Ele. Ele quer aquele filho que não se importe, diga: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou consagrar, eu vou buscar fervorosamente. E por mais que Satanás queira me calar, ele não vai me calar. Ele não vai me calar, porque eu vou cumprir, ponto final. Ele se interessa naquele filho que passa o dia inteiro pensando na hora que vai encontrar na madrugada. E que chega ali para ele e diz: Senhor, eu não tenho outro bem senão a Ti, meu Deus. Jesus, eu não tenho outro bem senão a Ti, Jesus. Quantas e quantas vezes nós temos deixado as coisas terrenas nos tirar dele, igreja. Nós estávamos todos condenados, mas por amor Ele se entregou. Antes mesmo de saber se eu ou você iria aceitá-lo ou não. Vamos parar de pensar só em nós. Vamos parar de pensar só na nossa vida. Vamos parar de ser medíocre. A minha casa, o meu casamento, a minha história. Não vai dar mais tempo, igreja. Vocês estão vendo tanto de escândalo que está acontecendo no meio gospel. Vocês estão vendo pais com facilidade matar o filho. Já está tudo aí, os sinais já estão aí. Nós não seremos avisados: ei, acorda para orar, acorda para me buscar, acorda para me amar. Porque Deus sabe verdadeiramente se você o ama de todo o coração. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo para você escolher aonde é que eu quero ficar, onde é que eu quero congregar, onde é que eu... Não vai dar mais tempo. Sirva onde você está. Sirva quando você estiver em contato comprando um pão na padaria. Fale dele onde você estiver. Seja na escola. Reflita Jesus sobre a sua vida, para que você possa alegrar o coração de Deus. Quantas e quantas vezes nós acordamos e não estamos nem aí para o que Deus pensa. Tratamos o outro como nós queremos e achamos que Deus está feliz, porque simplesmente eu tomo o meu banho e eu sento nessa cadeira para ouvir a palavra. A diferença que eu faço não é aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui pregar é muito fácil. Você estuda o esboço, você prega. Louvar, você estuda, você louva. Mas Jesus quer que você faça a diferença ao sair daquela porta. Para dizer: eu vou honrar, eu vou tratar bem, eu vou servir, eu vou parar de ser malvada e malvado com as pessoas. Porque Jesus se entregou por amor a elas. Eu também vou me entregar por amor a elas. Eu vou tratar bem, eu vou servir, eu vou honrar. Então que nessa noite nós viemos entender que o verdadeiro amor, se é que nós temos o Espírito Santo, se é que nós verdadeiramente conhecemos a Deus, é refletido através das nossas atitudes, das nossas ações. Porque a todo tempo nós estamos sendo observados. O que falamos, o que pensamos e que nós falamos ali de boca para fora, estamos sendo observados. E a cada vez que passa, quando nós não cumprimos, nós não aproveitamos a oportunidade de respirar que Deus nos dá todos os dias para falar do amor dele. Você está aqui, não é para fazer sua vontade, entenda. Pare de pensar em você, na minha vida, na minha carne, nas minhas coisas. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu vou fazer, eu vou ser disciplinada, eu vou cumprir aquilo que Jesus quer sobre a minha vida. E ponto. Que nós vamos sair daqui hoje entendendo que não é apenas falar, mas viver o verdadeiro evangelho. Porque na hora que uma pessoa olhar para você
e comparar, olhar para você e dizer, a Bíblia diz isso e isso, e o irmão está fazendo. Não. Então ele não é luz. Né? O nosso comportamento, as nossas ações determinam quem nós somos em Deus. Amém, igreja? E como vocês sabem toda a história, Davi reinou. E o que mais marcou todas as vezes que você lembra dele, por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha caído, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então que nós vamos sair daqui, Senhor, não é a minha aparência, mas é o meu coração que Deus quer por inteiro. O meu coração que Deus quer por inteiro. Não permita que nada venha preencher o seu coração a não ser Ele. Amém? E eu agradeço a oportunidade nessa noite. Aleluia, Jesus. Que palavra poderosa, hein, irmão? Nós temos que ser transformados de dentro para fora. E às vezes, assim como o pastor Rodrigo